Conversas Cruzadas, nosso assunto hoje, o deputado federal por Santa Catarina, Rogério Peninha Mendonça, tem a ideia de um projeto de lei da revogação do Estatuto do Desarmamento, flexibilizando o acesso à arma, tornando o acesso mais fácil, preenchendo todo aquele pré-requisito de teste psicotécnico, psicológico, ter um passado limpo, não estar respondendo processo criminal, enfim. Mas não precisa mais justificar a necessidade, é o que prevê o texto da lei. E reduz a idade mínima para solicitar o direito a ter arma, o porte, a posse, de 25 para 21 anos. Eu queria lhe perguntar o seguinte: em linhas gerais, o cidadão armado, ele está mais seguro ou ele está criando uma situação para uma reação mais violenta ainda do bandido? Com certeza mais seguro ele vai estar, devido à inoperância do Estado. Agora, ele tem que estar realmente dentro daquele critério todo que a Polícia Federal tem que estar preparado. Eu acho que toda pessoa que está realmente preparada para tudo, para dirigir um veículo, para utilizar um equipamento, ele tem que estar preparado. E aí realmente a questão da ostensividade, ela vai deixar o bandido que faça pensar duas vezes. Agora, isso aqui que a pergunta de leigo, tá? Por exemplo, o cidadão fez um porte de arma, conseguiu o registro, tem a arma há 10 anos, nunca usou a arma. Aí, de repente, o dia que precisar usar, ele não tem habilidade nenhuma mais. Tem uma reciclagem, tem que ter. O que acontece hoje, Renato, eu comumente forneço, vocês sabem disso, eu subsidio treinamentos gratuitos às forças policiais. Eu trouxe o Royce Grace recentemente para dar palestras no SAER, junto com o GRAER da PM. Isso pago do bolso, do nosso, né, do 38, da minha escola. Justamente como uma doação, uma maneira que eu vejo de tentar ajudar, né, o policial ao qual eu sou fã. As minhas críticas são a segurança pública. O policial, eu sou fã do policial brasileiro. Nunca confundam isso, e meus amigos sabem disso, né? Então, o que eu vejo no dia a dia é o desespero de um policial que tem um carregador de sua arma muitas vezes incompleto, porque não recebe munição nova. O desespero do policial que tem um armamento que muitas vezes não funciona, que está estragado. Isso aqui em Santa Catarina? Lógico, mas é lógico. Depois da nossa última entrevista deu um rolo. Você falou isso tudo na CBN, depois o pessoal da polícia ligou, eu coloquei no ar para permitir o contraponto. Falaram que não é verdade, papai. Eles confundiram o que eu falei, um modelo a 24/7, um modelo de pistola nacional, por exemplo, que tem um problema de projeto, um modelo, por exemplo, tem um problema de projeto, foi completamente ignorado pela PM recentemente de São Paulo, onde o Ministério Público de São Paulo declarou que as armas eram inseguras. Isso é público, né? Um modelo. E a nossa polícia? A nossa polícia, a Polícia Civil usa esse modelo, a Polícia Militar usa um outro modelo, PT-100. A Polícia Civil de Santa Catarina usa essa arma usa essa arma, tem problema? Esse modelo, tem problema. A Polícia Militar usa o modelo PT-100, que apresenta inúmeros problemas, também problema de projeto, que ela não foi feita para o calibre 40. Que tipo de ela problema? É uma adaptação. Para explicar para o leigo, que tipo de problema? Problema, por exemplo, as armas elas têm uma questão estrutural que ela muitas vezes não é feita para determinado calibre. Naquele calibre, ela tem um sistema chamado sistema de trancamento do ferrolho do cano, que pode apresentar falha e quebrar. Isso é o mínimo. Quando aquilo quebra, ela não funciona, ela engasga, ela dá pane, né? Ela dá uma série de panes. Outro problema, ela tem uma certa insegurança, algumas delas apresentaram, alguns casos aí não ficaram muito claros, mas recentemente teve um policial que morreu com a queda de uma arma dessa, uma PT-100, caiu no chão e disparou. Fala-se a versão oficial que quando ele pegou a arma, ela disparou no rosto dele e tal. Pode ser, eu não estava lá, mas é um pouco bizarro, né? Pegando a arma no ar e atirar no próprio rosto. Então, são armas, isso aí, vai lá na minha sede, me visita, faz uma reportagem lá, eu te mostro como é que funciona essas armas. Infelizmente, não se tem notícia, né, de que a polícia deixou de exercitar o seu mistério, a sua missão, em função de que o armamento falhou, pelo menos aqui no nosso estado. Bravos guerreiros. Infelizmente, né? Bravos guerreiros. Não se tem essa notícia, né? Então é importante que se diga bravos isso. Bravos guerreiros, sim. Nosso policial é um bravo guerreiro. Preocupado em função de que o nosso policial está utilizando armamento inadequado. Não, o prejudicado em primeira instância e sempre foi o policial. Este é o prejudicado, porque o policial, como um ditado norte-americano diz, ele tem a arma para um primeiro momento proteger a si e sua família. Ele é policial 24 horas por dia, ele tem a arma para se proteger. Em segundo momento, a sociedade.
Isso é um ditado muito antigo norte-americano. Né, que eu sou guarda municipal, deixa eu defender aqui a minha instituição também. E as outras guardas municipais que passam pelo mesmo perrengue que a gente passa. Nós utilizamos uma ponto 380. Nós vamos fazer uma barreira de trânsito. Está lá uma blitz, estamos lá abordando os veículos, tem documento, infração de trânsito e tal. Quem me garante que não vai estar passando ali um carro com 4 indivíduos dentro que acabaram ou estão pensando em assaltar um banco e estão com 4 fuzil dentro do carro? Nossa. E a gente não tem nenhuma arma longa para se defender. Não, isso não é um impedimento da prefeitura com a guarda. E sim um impedimento, né? Todas as barreiras que a gente conta com a Polícia Federal e com o Exército Brasileiro para adquirir esse tipo de armamento. Então a questão da ostensividade, ela é fundamental. Quando o miliante encontra um guarda municipal, um policial militar, que já vê que os caras estão preparados, que só na ostensividade... Concordo plenamente com o senhor, comandante. Faz toda a diferença. Concordo plenamente com o seu argumento de que a ostensividade, esta sim é capaz de inibir a criminalidade. Né? Não só ela, Se nós não tivermos o policiamento ostensivo, aquele que se dedica à criminalidade vai ficar à vontade para praticar os crimes. Ao passo que se ele estiver amedrontado, psicologicamente comprometido em função da ostensividade, ele não vai se arvorar em praticar crimes. Nós temos aqui agora, isto me traz preocupação, é a alteração que está sendo também discutida hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, do projeto de lei 265/05, se não me falha a memória. 256, do senador Marcelo Crivella, que introduz alterações na lei que dispõe sobre o uso de armamento letal e não letal. Pois bem, inclusive há uma disposição nesse projeto, e esta me preocupou, de que o policial, ao passar alguém por uma barreira e nela não parar, apesar de ordenada, né, essa parada, ele está impedido de atirar. Está impedido de atirar. Como também, se ele estiver abordando um cidadão e este cidadão não estiver portando uma arma de fogo capaz de causar, né, um mal iminente, né, psicológico, até mesmo físico, ele também fica impedido de atirar. Neste particular, sabe, Marcos, eu demonstro preocupação. Haja vista que o policial, em nenhuma circunstância, deveria estar, né, inibido de exercer, né, essa sua atuação. Até porque ele sim, ele é perfeitamente preparado, ele é habilitado para atuar em situações de estresse, né? Ele tem que ter controle emocional, controle psicológico, de modo que esta limitação nos preocupa. Sim, e você, trazendo um ponto que tu levantou, né, Renato, é uma coisa que o meu pai falava, especialista, renomado no Brasil, delegado de polícia, professor da Academia de Polícia por 30 anos, que se a arma não trouxesse segurança, nossas forças armadas não se chamariam assim. Nossos policiais que nos protegem não estavam armados. Nossos políticos não eram protegidos por seguranças armados. Nossos bancos não eram protegidos por seguranças armados. Então essa questão ela é completamente fora de questão, né? Ela não está em discussão aqui hoje. O que está em discussão aqui são as medidas políticas para sustentar o fogo do cidadão honesto, aquele que quer defender sua família, e do próprio policial que está hoje de mão atada com um equipamento aquém do que ele deveria ter. Bom, eu preciso chamar um intervalo comercial agora e em instantes voltaremos com as considerações finais. Até já.